Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria. No nosso quadro Gota de Sabedoria de hoje, nós temos o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. Nesse Evangelho, João Batista, depois que Jesus vai passando, mais uma vez ele aponta para Jesus, fala para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, aquele que vai ser sacrificado, aquele que vai trazer a redenção, aquele que vai tirar o pecado do mundo, que veio para salvar a humanidade. João aponta Jesus com essa identidade, o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. E os discípulos acolhem essa identidade de Jesus, mas os discípulos eles não ficam somente com o testemunho de João. Os discípulos que ouviram João falando não querem só ficar com o testemunho de João. Eles vão atrás de Jesus e Jesus se volta para ele e faz uma pergunta que nós poderíamos até dizer que essa pergunta é uma pergunta que ecoa no coração de todo ser humano. O que procurais? O que estáis procurando? Jesus faz essa pergunta para os discípulos, mas como eu disse, é uma pergunta que ecoa dentro de cada ser humano. O que estáis procurando? E os discípulos querem encontrar Jesus, porque nós estamos procurando Jesus. A nossa alma está à procura de Jesus. Mas muitas vezes não sabemos como encontrá-lo, não sabemos aonde encontrá-lo. E Jesus dá a resposta nesse evangelho. Jesus diz para os discípulos: vinde ver, fiquem comigo, porque os discípulos perguntaram onde o Senhor mora. A casa é o lugar da intimidade, é o lugar da amizade, é o lugar da família. Ou seja, o sentido das nossas vidas está na amizade com Jesus, está nessa intimidade com Jesus, está em criar esta comunhão com Jesus. O sentido da nossa vida é o que nós procuramos, é o que a nossa alma procura, mas muitas vezes não sabemos e às vezes nos perdemos dentro da própria igreja. Lembrei do Evangelho de Lucas, capítulo 15, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, se eu não estou enganado, é um evangelho que conta 3 parábolas. A da moeda que se perdeu, a da ovelha perdida também e o filho pródigo. O filho pródigo se perdeu saindo de casa. Estava em casa, mas aí foi se perdendo e se perdeu porque quis sair de casa. A ovelha se perdeu porque estava fora do redil, fora da casa dela, do habitat dela. E a moeda se perdeu dentro da casa. Ou seja, nós muitas vezes podemos nos perder dentro da igreja. Podemos estar dentro da igreja, mas não ter conhecido Jesus, não ter encontrado Jesus. Muitas vezes nós somos catequizados, somos bem formados naquilo que nós precisamos fazer. Se é um coroinha, ele aprende a fazer o seu serviço. Se é um ministro, ele vai aprender. Então, cada função você aprende, você é bem formado e é bem catequizado, mas talvez não encontrou Jesus. Porque eu não consigo entender porque tantas pessoas que às vezes passam tempo na igreja, tempo ali na caminhada e desistem a ponto de não ir nem para a missa mais aos domingos. Como isso é possível? Não encontraram Jesus. Porque se nós encontrarmos Jesus, como foi essa experiência desses discípulos, nós vamos querer estar com Ele, permanecer com Ele, porque aqui diz no Evangelho que os discípulos permaneceram com Ele. E foi uma experiência tão profunda que o evangelista João, depois de tanto tempo, porque o Evangelho de João foi escrito anos depois desse acontecimento, João ainda lembrava até mesmo a hora desse encontro. Às 4 da tarde, diz aqui no Evangelho, a hora 10ª, ainda lembrava até mesmo da hora, de detalhes, porque foi um encontro verdadeiro, foi um encontro especial. O nosso encontro com Jesus precisa ser especial, a ponto de nós desejarmos permanecer com Ele e não desistirmos por nada. Temos que encontrar Jesus, não podemos nos perder, mesmo dentro da igreja não podemos nos perder, porque é um lugar propício para esse encontro com Jesus. Mas
cuidado para não se perder em tantos afazeres, para não se perder em tantas coisas, querer resolver tantas coisas e deixar de estar nessa intimidade, nessa amizade com Jesus. É o convite que o Senhor faz para nós. Vinde ver. Esse ver não é só uma dimensão física, é muito mais que isso. Contemplar o jeito de Jesus, contemplar a sua maneira de ser, sua maneira de falar, e é viver isso nas nossas vidas. E isso precisa ser também anunciado para os outros irmãos, para as outras pessoas, porque aquele que de fato faz o encontro com Jesus, ele traz outras pessoas, aquele que tem a verdadeira atração, que é Jesus. Ele convida, ele apresenta outros, como os discípulos também fizeram, como Simão foi convidado, André, que foi um desses que esteve com Jesus, foi ao encontro de Simão e aí anunciou Jesus, apresentou Jesus para Simão. Aquele que faz o verdadeiro encontro com Jesus, ele não, além de não desistir, ele apresenta outros, ele traz outros para o Senhor. Que nós possamos meditar sobre isso nesse dia. Um grande abraço fraterno, que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.